Bom dia, eu quero mais uma vez compartilhar uma palavra de Deus com você, que está no Evangelho de João, continuando aqui, o capítulo 4, e o versículo número 34. Quero ler com você a palavra de Deus que diz assim: Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo os que semeiam e os que colhem. Amém? Na ocasião, Jesus estava em Samaria, né? Jesus estava ali na região dos samaritanos, e na ocasião os discípulos teriam ido à cidade, né, para comprar alimento. E Jesus ficou ali só, conversando com aquela mulher samaritana, uma conversa muito proveitosa, e a mulher creu em Cristo Jesus. Aconteceu várias coisas ali, né? Aquela mulher creu que Jesus era o Messias, e ela, além de crer, ela foi anunciar aos samaritanos que tinha conhecido o Messias, que tinha conhecido o Salvador do mundo. E outra coisa que aconteceu ali foi que os samaritanos creram também na mensagem daquela mulher, e eles vieram até Cristo, e quando eles conheceram a Cristo, eles também creram em Cristo por causa da palavra do Senhor. Vários fatos aqui nós podemos aprender que aquela mulher, ela creu em Cristo Jesus e ela foi divulgar. E é isso que, quando nós cremos no Senhor, nós conhecemos o Evangelho, ninguém fica calado, né? Todo mundo, quando crê em Cristo, tem aquela necessidade de proclamar, gente. É o querigma. A palavra querigma é uma palavra grega que significa proclamação. E todo cristão, todo aquele que teve uma experiência com Cristo, ele tem esse desejo de compartilhar. É por isso que eu faço esses vídeos. É por isso que a gente faz cultos campal. É por isso que a gente faz evangelismo, sai nas casas, entregando panfleto, né, pregando o evangelho, porque a gente descobriu algo maravilhoso, que é a salvação em Cristo Jesus. E a gente não pode ficar só para a gente, né? Jesus, ele disse: dai de graça aquilo que também de graça recebei. E é por isso que aquela mulher, ela descobriu um tesouro. Ela descobriu um tesouro. Quem conhece a Cristo descobre um tesouro, certo? E aquela mulher, ela foi propagar, e veio vários samaritanos e conversaram com Cristo e conheceram que realmente Jesus é o Filho de Deus, que realmente Jesus é o Messias prometido nas Escrituras, que viria para restaurar o povo, que viria para restaurar o reino a Israel, né? E que viria para salvar a humanidade. Esse é o nosso Senhor Jesus. E interessante que aqueles samaritanos, eles disseram: olha, agora nós cremos, não só porque você disse, mas nós cremos porque nós cremos na palavra desse homem. Nós cremos porque nós vimos, né? É como Filipe disse a Natanael, lá no capítulo 1, que nós já meditamos sobre esse texto, né? Ele disse: vem e vê. Então é isso que nós falamos também para você. Às vezes você diz: rapaz, mas esses crentes e tudo e tal. Vem e vê. É bom que você venha para a igreja, para os cultos de domingo, venha para a sexta-feira, o culto de doutrina. É bom que você, jovem, venha para os encontros de jovem. É bom que você, que é mulher, venha para o encontro das mulheres, das senhoras. Os varões, venham para o encontro dos varões. As crianças para o encontro das criancinhas. Para você ver de perto, né? Para você ver o quanto é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Enquanto você não provar, aquele que é ateu, né? Ele que se diz que é ateu, ele não crê porque ele não experimentou, tá certo?
Então, foi isso que aconteceu. E quando os discípulos chegam da cidade, eles chegam com alimento, né? Aí Jesus ele vai dizer, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade de Deus? O evangelho, pregar o evangelho, ganhar almas. Jesus estava já satisfeito. Jesus estava alimentado, fortalecido pelo fato de ele ver o reino de Deus sendo propagado, pelo fato de ele ver as pessoas crendo, pelo fato de ele ver o evangelho sendo anunciado. Aquilo era satisfatório para Jesus. E para nós também, que somos cristãos, filhos de Deus, pregadores do evangelho, quando a gente vê as almas se convertendo, né, quando a gente prega a palavra, isso deve ser satisfatório para nós. O alimento físico, ele nos traz alegria, né? Ele nos traz satisfação. Mas Jesus está falando de um alimento espiritual, né? Jesus está falando de um sustento. Jesus está falando de uma busca. E é uma busca espiritual. Então eu quero convidar você também para você conhecer essa satisfação espiritual. Jesus falava de uma missão. Jesus falava de uma busca que ele veio para pregar o evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Jesus estava falando de um motivo de vida, de uma motivação, certo? A motivação de Cristo era fazer a vontade do Pai. Ele se sentia bem em ver aquela bênção das vidas se convertendo. Amém? Então, Jesus vai falar algo, tipo uma parábola, né? Ele diz, olha, versículo 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Mais uma vez, Jesus está fazendo uma parábola ali, né? Falando de alimento, mas ele estava agora falando de frutos, se referindo às pessoas. Estava se referindo aos samaritanos que estavam se convertendo. Jesus está falando de uma colheita, né? Como ele já havia falado em outro texto, ele diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? A seara é grande. A necessidade de ceifeiros. Ceifeiros são os trabalhadores, os pregadores do evangelho. São poucos, irmãos. E há uma demanda enorme de pessoas carentes de ouvir a palavra de Deus. Há uma demanda enorme de pessoas que estão com o coração necessitado de ouvir uma palavra como essa que nós estamos aqui pregando. Então, eu convido você a experimentar esse alimento espiritual. Eu convido você a ser um trabalhador ativo na obra de Deus, porque os campos estão já prontos para colher. São muitas as vidas, nas vielas, nos becos, nas cidades, na rede social. Você pode usar a rede social para pregar a palavra. Então, eu quero fazer esse convite para você experimentar e se deleitar nesse alimento que é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que nesse dia de hoje você possa se sentir tocado, você possa se sentir encorajado de pregar esse evangelho e você experimentar essa satisfação que é colher, essa satisfação que é ver as vidas se rendendo aos pés de Cristo e tendo as suas vidas transformadas e tendo suas vidas restauradas. Pregue o evangelho, né? Não seja um cristão que fica só como espectador, só como ouvinte. Não seja somente um consumidor. Nós fomos chamados para produzir e não somente para consumir. Há muitos que estão dentro das igrejas, mas que não professam sua fé publicamente, que têm oportunidade de pregar, mas não pregam. Jesus, no Mateus capítulo 25, Jesus fala a parábola dos
trabalhadores, os fiéis e os infiéis, aqueles que receberam talentos, mas que não prosperaram, que não negociaram, que não ganharam outros talentos. Os talentos são oportunidades. E Deus ele está te dando a oportunidade para você pregar. A sua rede social pode ser uma oportunidade para você pregar. Amém? A sua fala, o seu conhecimento, a faculdade, a escola, a família, né? Use aquilo que Deus tem lhe dado para você ganhar almas para o reino de Deus. Ganhar almas é melhor do que ganhar dinheiro. Ganhar almas é melhor do que ganhar qualquer amizade. É ganhar almas para o reino de Deus. Use a sua vida para ganhar almas para o reino de Deus. Porque tudo isso aqui vai passar, irmãos. Esse momento que nós estamos vivendo, ele vai passar. Tá certo? Essa geração, o mundo ele está em constante mudança. Mas uma coisa que ninguém pode tirar de você é que você pode ser um ganhador de almas. E você fazer a diferença na vida de outras pessoas através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja você um pregador, não seja só ouvinte, mas seja também um comunicador da verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diga pelo menos que Jesus ama e Ele quer salvar. Amém? Essa é a exigência de cada um filho de Deus. Se você é um servo de Deus, pregue a palavra, pregue a verdade. Não se cale diante desse mundo, porque o inimigo ele está aí. Ele está aí, ele não está brincando de ser diabo, né? Ele está disseminando o seu veneno, a sua doutrina maligna. O inimigo está disseminando, ganhando cada dia mais adébitos para o seu reino, o reino das trevas. E eu e você, que somos do reino da luz, não podemos ficar calados, não podemos ficar parados. Nós temos que fazer a vontade do nosso Pai e nos alimentar do alimento espiritual. E qual é esse alimento? Fazer a vontade de Deus, pregar a palavra, ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Você tem ganhado almas para o reino de Deus? Que Deus possa lhe cobrar e também lhe abençoar.